vamos dar uma olhadinha no favoritismo, que é do Wolfsburg, tá? Wolfsburg. Apesar de jogar em casa e não vencer há 1 milhão de anos, é favorito. Wolfsburg e Hoffenheim. Jogo sexta, 3h30 lá na Volkswagen Arena. Perfeito. Penúltima rodada do Campeonato Alemão, né? Vale Isso. lembrar que o alemão são apenas 18 times. E o Bayern já é campeão, né? O Bayern já é campeão. Harry Kane finalmente ganhou seu primeiro título. E todos os jogos que a gente vai trazer hoje tem algo a ser definido, né? Por isso que selecionamos esses jogos aí mais relevantes. Aqui, no caso, o Wolfsburg já meio que, entre aspas... Na verdade, né, a gente selecionou isso porque só tinha esse na sexta. Deixa o pessoal achar aqui. Não teve nenhum critério. Deixa Era o o que pessoal tinha. achar aqui. Uma segunda divisão tailandesa não ia botar aqui, né? Mas o Hoffenheim ainda não se livrou do rebaixamento, Fábio Hermano. Já está quase lá, mas matematicamente ainda não. É isso, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazer a estatística. O que é isso aqui, Fábio Hermano, que eu tô É um apontando? QR Code, né? Que você pode apontar a câmera do seu celular e fazer o download, né? Se você não quiser apontar gratuito, a sua né? câmera, é só ir na lojinha de aplicativos do seu celular e digitar Game Arena e vai aparecer o aplicativo, tá bom? Um momento muito bom dos times. Uma vitória em 5 jogos, né? Do Hoffenheim e nenhuma em 5 jogos do Wolfsburg. É até maior, tá? São 8 seguidas do Wolfsburg sem vencer. Vamos à tabela de classificação, né? Até porque a gente tem que analisar muito bem o contexto aqui desse confronto. Bom, o Hoffenheim, ele tá ali em 15º, 5 pontos à frente do Heidenheim e 6 pontos à frente do Holstein Kiel. Ele ainda pode ser alcançado por essas duas equipes, tá? Então, assim, eu não vou nem dizer que o empate é lá de bom tamanho. Se ele empatar, ele já se livra do Holstein Kiel. Mas se o Heidenheim vence seu jogo, ele ainda não teria escapado do rebaixamento, tá? Então, é importante para o Hoffenheim, sim, vencer esse jogo, mesmo que fora de casa, contra o Wolfsburg. E a gente observa já um padrão, que a gente vai ver logo mais, os jogos do Hoffenheim têm sido muito movimentados, são jogos que o Hoffenheim está indo para cima, tentando conquistar essa vitória, se livrar do rebaixamento de todo jeito. O Wolfsburg já está ali em 12º, 39 pontos, e a gente vai observar também pelos confrontos, que parece que meio que deu uma largada, né? Escapou do Caiu rebaixamento. muito, né, o Wolfsburg. Ele tava na parte de Cara, cima, né? ele chegou a ficar na parte de cima por um Ele tempo. tava brigando ali. por Liga no primeiro turno, eu lembro que ele brigava Sim. por Liga dos Campeões, caiu demais aí no segundo turno e vem de derrotas, Cara, olha né? Vamos isso. lá. Desde do dia 8 de março, o Wolfsburg não vence, tá? E assim, são muitas derrotas, são 2 empates e 6 derrotas. É isso, tomou 4 do Borussia, perdeu do Freiburg em casa, empatou com mais fora, o único resultado aceitável, perdeu do RB Leipzig, perdeu do União Berlim, perdeu do Heidenheim, que também é um time que está na zona de rebaixamento, perdeu do Augsburg, perdeu do St. Pauli. Empatou com o São Paulo. Empatou com o St. Pauli. Não é tão... É porque empatar com o St. Paulo em casa... Levou gol em todos esses jogos, né? Porque os 2 empates foram com gols também. E o Hoffenheim? Bom, o Hoffenheim, pelo menos, os jogos já têm sido mais legais, tá? Apesar do time não estar tão bem assim, a gente observa a tendência altíssima de gols dos jogos do Hoffenheim. Vem de 4-4 contra o Mönchengladbach, 3-2 contra o Borussia Dortmund, perdeu, né? Perdeu também para o Freiburg por 3-2. Antes disso, havia batido mais por 2-0. Mas é uma tendência muito alta de ambas marcam jogos com muitos gols, os jogos do Hoffenheim. Perdeu de 3-1 para o Leipzig, empatou em 1-1 com o Augsburg. A gente vê que o ambas marcam bateu em 5 dos últimos 6, tá, Fábio Hermano? E pelo menos 2 gols a gente teve em todos. 3 a gente teve em 4 de 6. É isso, momento bet nacional, né? Porque vamos dar uma olhadinha no favoritismo, que é Do Wolfsburg, tá? Wolfsburg. Apesar de jogar em casa e não vencer há 1 milhão de anos, é favorito. É porque a grande questão é, velho, é um jogo que o Hoffenheim, ele deve se expor. Tem acontecido isso nos últimos jogos da equipe visitante, né? E, cara, não é um time que passa tanta confiança assim pra gente apostar no empate ou Hoffenheim, né? Com odds em 1.6. Eu acho que eu acabo preferindo focar em gols, que é uma tendência alta em jogos da Bundesliga de forma geral, tá? Não é nem só dessas equipes. E do Hoffenheim a gente tem observado uma tendência ainda mais alta. Tanto que se você pega como parâmetro que é a linha do 2.5 gols, você vê uma discrepância alta entre o mais de 2.5 e o menos de 2.5. Pois bem, mais de 2.5 gols, eu acho que acaba sendo um risco apostar que vai sair 3 gols na partida, levando em consideração que a gente tem ambas marcam pagando em 49. É uma odd mais baixa, é bem verdade, mas aqui 2 gols já pode ser o suficiente para ser green, né? O 1-1 já é um palpite que nos serve. E assim, se for para sair 3 gols, a gente imagina mais que seja um 2-1 do que um 3-0 para um dos dois lados. Tem sido a tônica em jogos do Hoffenheim, né? O ambas marcam bateu em 5 dos últimos 6. Os últimos jogos aí foram 4-4, 3-2 e 3-2, jogos muito movimentados. Então, levando em consideração que é a penúltima rodada, o Hoffenheim ainda não se livrou do rebaixamento, eu acho que ambas marcam uma boa pedida, porque o jogo tende a ser aberto. Muito bem, então dica dada aí para Wolfsburg e Hoffenheim, ambas marcam aí jogo do campeonato alemão.